dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Caio. A gente está entrando agora na terceira parte da aula de Revolução Industrial, das revoluções inglesas à Revolução Industrial. A gente, na aula passada, recapitulando, chegou ao final da Guerra Civil Inglesa, falamos aí sobre o conceito de Revolução Puritana, a tomada do poder por esse grupo burguês do parlamento, né, liderado aí pelos puritanos, pelo Oliver Cromwell. Esse Oliver Cromwell, né, que se torna o novo governante da Inglaterra. A Inglaterra deixa de ser uma monarquia e temporariamente se torna uma república. E o cargo exercido pelo Oliver Cromwell é o cargo de Lord Protector. Próximo passo do Oliver Cromwell é eliminar, tá, tanto os diggers quanto os levelers, né? Ele se coloca publicamente e passa a perseguir esses grupos radicais, que algumas pessoas diriam até que são mais à esquerda, enfim, passam a ser perseguidos aí pelo Oliver Cromwell, que os elimina. Tá? E isso traz para o cenário econômico da Inglaterra uma certa tranquilidade, já que esses diggers e levelers, principalmente os diggers, eles representavam aí uma ameaça para o regime de propriedade privada, representavam uma ameaça para aqueles grupos mais elitizados que se sentiam ameaçados e que sentiam que sua riqueza, né, seu capital não estava a salvo. Então, com a eliminação desses grupos, passa a haver uma tranquilidade econômica maior na Inglaterra, tá? E isso aumenta muito a popularidade do Oliver Cromwell. O ato seguinte, né, a ação seguinte que ele vai tomar é a criação dos chamados atos de navegação. Vale um slide exclusivamente para explicar o que diziam os atos de navegação. Os atos de navegação foram leis, enfim, foram decretos, medidas tomadas pelo Oliver Cromwell, que estabeleciam que todo produto importado para a Inglaterra, tá, de outro país para a Inglaterra, deveria obrigatoriamente, vamos de canetinha, ser transportado em navios ingleses ou do país de origem da mercadoria. Isso aqui vai ser um duro golpe contra a Holanda que era, nesse momento, uma grande adversária da Inglaterra. Você vai me dizer, Caio, não entendi o que está acontecendo. Tá? Pensa, por exemplo, comigo naquele costume tradicionalíssimo dos ingleses de beber chá. Os ingleses adoram beber chá. Eu não sei se você sabe, mas o chá é uma planta e a Inglaterra não produz dentro do seu território nenhum pé sequer dessa planta, nenhuma folha sequer de chá produzida dentro da Inglaterra. Esse chá normalmente vem da Ásia, tá? Da Índia ou, nessa época aqui, por exemplo, da China. Tá? O que acontecia aqui na prática? Deixa eu ver se eu consigo pegar uma tela em branco, que não é em branco. O que acontecia é o seguinte, a gente tem canetinha, a gente tem a China produzindo, eu vou criar unidades de medida e preço imaginárias, tá? A China produzindo aqui uma caixa desse chá. Olha como o meu desenho geométrico é perfeito, hein? Para causar inveja e admiração aí nos professores de matemática, nos professores de física, enfim. Uma caixa de chá tá custando lá na China 10 unidades monetárias. Pode ser 10 dólares, 10 euros, 10 libras esterlinas, 10, o que você quiser. Tá? E o que acontecia é que a Holanda pegava os seus navios, ia lá até a China, comprava esse chá por 10 unidades monetárias e levava até a Inglaterra. Lá na Inglaterra, os holandeses... Caramba, não consigo botar um ponto. Lá na Inglaterra, os holandeses revendiam cada uma dessas caixas de chá por 100 unidades monetárias, 100 euros, 100 libras, 100 dólares, 100 o que você quiser. Tá? Então, está havendo aqui uma diferença de 90 unidades monetárias. Para quem vão essas 90 unidades monetárias? Essas 90 unidades monetárias vão para a Holanda. Tá? A Inglaterra está comprando por 100 um produto que a China está vendendo por 10. A China só ganha 10. A Inglaterra gasta 100 por cada uma dessas caixas de chá. Quem está ficando com os 90 no meio do caminho
é a Holanda. Tá? A Holanda era um país que, nesse momento do qual a gente está falando, ela se especializou em fazer isso. A Holanda ela se especializou em ser uma intermediária. Ela em si não produzia muita coisa, mas ela ia até os países que produzia, comprava por um preço baixo, levava para um outro país em que aquele produto não era fabricado, não estava disponível e revendia por um preço muito mais alto. Tá? A Holanda estava enriquecendo muito com isso. Tá? E o objetivo do Oliver Cromwell nesse momento é fazer com que aqueles 90 de diferença, em vez de ficarem na mão dos holandeses, ficassem na mão dos ingleses. Então, isso não significa que necessariamente o chá ele ia chegar na Inglaterra e custar 10. O comerciante inglês, que a partir de agora faria esse comércio, né, um navio inglês iria até a China, compraria por 10 e traria para a Inglaterra, ele talvez continuasse vendendo pelos mesmos 100. A diferença é que antes, esses 90 de diferença entre o preço final e o preço inicial, que é o lucro desse navegador, né, desse dono desse navio, esses 90 de diferença, eles iriam para um comerciante holandês. Agora, esse dinheiro ficava nas mãos de um comerciante inglês. Tá? O objetivo dessa medida era enfraquecer a Holanda, que era uma potência naval dessa época, e também estimular... Cadê a caneta? Estimular a indústria naval inglesa. E isso vai ser uma das causas da Revolução Industrial. Aí temos mais uma causa da Revolução Industrial aí na sua frente. Tá? Isso é a questão logística, esse poder que os ingleses vão passar a ter nesse momento, né, de ter uma marinha cada vez mais forte, mais desenvolvida. Por quê? Porque se antes você tinha uma certa demanda, tá, X por mercadorias vindas de outros países, né, e essa demanda era suprida parte por navios ingleses, parte por navios estrangeiros, agora esses navios estrangeiros eles estão proibidos de fazer esse comércio, a não ser que eles sejam um país de origem da mercadoria. Isso implicava, então, a necessidade, por exemplo, no caso desse transporte de chá, que se antes você tinha 50 navios ingleses e 200 navios holandeses fazendo esse comércio, agora você vai precisar de 250 navios ingleses. Houve agora uma maior demanda por navios ingleses. Então, os comerciantes ingleses que vendem chá, né, eu tenho uma loja de chá em Londres, no centro de Londres, e eu antes ia até o porto comprar essa caixa de chá por $100 de um holandês que trazia ela para mim, agora eu não posso mais comprar de um holandês. O que eu vou ter que fazer? Ou eu paro de vender o meu produto e paro de lucrar com isso, ou eu invisto. Eu pego um empréstimo, eu financio num banco, alguma coisa do tipo, vou até um construtor de navios, né, vou até um estaleiro, e eu, comerciante de chá, que vendia chá numa loja aqui de Londres, encomendo um navio. E ao encomendar esse navio, eu agora tenho, né, uma empresa que faz duas atividades. Eu faço distribuição, revenda de chá, mas eu também faço a parte de transporte da Ásia até a Inglaterra, da Ásia até a Europa. Então isso vai criando novos negócios na Inglaterra, tá? Isso vai criando uma necessidade de construir novos navios. Os comerciantes ingleses, o grupo burguês da Inglaterra, ele começa a adquirir navios, a investir mais, a pegar mais dinheiro e colocar nessa indústria naval. Essa indústria naval ela começa a contratar funcionários a mais para produzir esses navios, porque agora você tem uma demanda maior por navio, e a consequência disso é que o desemprego na Inglaterra começa a diminuir. Uma grande parte do dinheiro que normalmente ia para a Holanda, naquela diferença dos 100 para os 10, dos 100 de preço final, menos os 10 de preço inicial. Esse valor que saía do país ia para outras nações. Esse dinheiro agora fica na Inglaterra e o lucro produzido ali é reutilizado em novos investimentos na Inglaterra. E um outro efeito disso vai ser um processo de acúmulo de capitais que também é causa da Revolução Industrial. Já temos aqui, então, mais duas causas da Revolução Industrial. A longo prazo, né, a consequência disso é que a economia inglesa melhora, o desemprego diminui, a Inglaterra se fortalece economicamente, se fortalece como potência naval, se fortalece inclusive militarmente. Tá? E aí a gente entra agora numa resoluçãozinha de questões para a gente tentar entender melhor, né, ou resumir melhor isso tudo que a gente viu até agora de forma mais prática. O Ato de Navegação de 1651 foi editado por Oliver Cromwell no contexto das chamadas Revoluções Inglesas do século XVII. Era uma forma de assegurar mercado consumidor para produtos ingleses
em impedir a concorrência de novas potências industriais, como a França e a Alemanha, em primeiro lugar, não era para impedir a concorrência de potências industriais, mas sim de potências comerciais. Os alvos não eram França e Alemanha, porque a Alemanha nem existia, o alvo era a Holanda, tá? E não era o objetivo aqui assegurar mercado consumidor para os produtos ingleses. Tá? Eram produtos estrangeiros que passariam a entrar na Inglaterra pelas mãos de comerciantes ingleses, pelos navios de comerciantes ingleses. Letra B. Obter maior controle sobre a circulação marítima comercial e, dessa forma, ampliar a presença britânica sobre os mares. Parece razoável, né? Vamos deixar essa aqui em stand-by, vamos deixar essa aqui guardadinha, a letra B, e vamos para a letra C. Beneficiar os interesses da nobreza britânica, que finalmente conseguia se impor à burguesia nas lutas religiosas, sociais e políticas internas. Esta medida não traz, a princípio, benefícios para a nobreza, tá? Na verdade, ela atende aos interesses da própria burguesia e ela não tem, num primeiro momento, relação com lutas religiosas, sociais ou políticas. É muito mais a ver com uma questão econômica. Tá? Então, letra A a gente já viu que está errada. Deixa eu botar aqui o ED errado. Letra C está errada. Letra D. Impedir as exportações francesas para a América do Norte e, dessa forma, impedir a autonomia econômica das colônias inglesas na região. Não, a princípio, isso aqui não tem relação também com exportações francesas, não tem a ver com questão de autonomia econômica das colônias, não é esse o foco desta medida. Letra E. Facilitar o acesso das colônias do norte da África para assegurar o fornecimento de carvão e minério para as fábricas inglesas. Estamos chegando na Revolução Industrial, mas ela ainda não aconteceu, ainda não temos fábricas, então não estamos falando de carvão ou minérios, muito menos de colônias no norte da África, também está errado. O que a gente marcaria aqui como resposta? Letra B. Será que é essa a resposta? Exatamente essa. Tá? Questão da PUC de São Paulo, questão fácil, né? Pode falar. Você aí, assistindo essa videoaula, você já ganha a confiança de saber que você responderia facilmente a essa questão sobre revoluções inglesas e revolução industrial. Tá? Vamos continuar aqui. O Oliver Cromwell ele vai derrotar revoltas na Irlanda, revoltas na Escócia. Tá? A Escócia, por exemplo, durante muito tempo aceitou fazer parte desse Reino Unido, porque o monarca que governava esse Reino Unido era um monarca de origem escocesa, né? Agora, com uma república, com um sujeito tipicamente inglês, a Escócia se vê como dominada. Tá? Esses caras que estão agora no poder na Inglaterra, no Reino Unido, eles são puritanos, eles são protestantes, os irlandeses são católicos, então isso vai gerar revoltas nesses dois territórios. E o Oliver Cromwell se vê capaz de derrotar essas duas, né? Fortalece a economia e, com isso, o Oliver Cromwell ele mostra que ele está cada vez mais poderoso, né? Ele ganha cada vez mais apoio e se autonomeia Lorde Protetor Perpétuo. Dá início a um processo de ditadura na Inglaterra. Tá? Pensa aqui comigo um instante. A gente lá atrás, numa outra aula, falou o seguinte, que as duas características da monarquia eram a hereditariedade e a vitaliciedade. E da república, as duas grandes características eram a eletividade e a temporariedade. O que marca um governo republicano é que ele tem algum momento para terminar. No instante em que Oliver Cromwell se autonomeia Lorde Protetor Perpétuo, presidente, entre aspas, perpétuo, perpétuo significa para sempre. Se Oliver Cromwell vai ser governante para sempre, ora, deixou de ser um governo temporário, perdeu a primeira característica de uma república e passou a ser um governo vitalício. Oliver Cromwell vai governar até o final da sua vida. Perdemos uma característica de república e ganhamos uma característica de monarquia. E, após o final do seu governo, quem assume o poder, né, o Oliver Cromwell vai governar até morrer, e quando ele morre, ele deixa em testamento o cargo de Lorde Protetor para o seu filho Ricardo Cromwell. Tá? Só que o Ricardo Cromwell ele não teve a mesma competência, a mesma sagacidade, a mesma habilidade política que o pai e governou por alguns meses, meros 6 meses, e aí se vê obrigado a abdicar. Mas olha outra característica aqui complicada e importante. Se o Oliver Cromwell deixou o poder para o seu filho, então deixamos de ter a eletividade e passamos a ter a hereditariedade. Olha só a enrolação que o Oliver Cromwell vai fazer. Ele está dizendo que está acabando com a monarquia e criando uma república,
mas nessa república que ele cria, as características do governo são típicas de uma monarquia. Isso vai gerar insatisfação na sociedade inglesa? Enorme insatisfação. E é por isso que era muito mais difícil para o Richard Cromwell se manter no poder, porque ele estava lidando agora com essa enorme insatisfação, sem ter o mesmo prestígio, a mesma influência, o mesmo poder do pai. Ele renuncia e isso leva a gente a um problema. O parlamento nesse momento fala, e agora? Ferrou. Não temos, estamos correndo um perigo aqui. O perigo é o seguinte, tentamos criar uma forma republicana de governo, e o cara que tomou o poder, ele nos enrolou, nos ludibriou, nos manipulou e criou uma ditadura e criou um governo que era muito semelhante à monarquia. Ora, se é para ter uma monarquia, vamos chamar de volta os Stuart, porque pelo menos eles têm alguma legitimidade, alguma autoridade moral para serem reis. Eles têm o sangue azul. Eles não são um qualquer que começou a se comportar como rei. Se é para ter alguém se comportando como rei, que seja alguém que tenha estirpe, que tenha sangue, que tenha linhagem de rei. Né? Então, o que vai acontecer após a morte de Oliver Cromwell e a renúncia de Richard Cromwell, de Ricardo Cromwell, é o chamado dos Stuart para retornarem ao poder na Inglaterra. Isso vai ser a chamada restauração Stuart. Tá? Volta a monarquia na Inglaterra. Carlos I lá atrás havia sido morto, decapitado, acusado de trair o povo inglês, o povo britânico, né? E então ele não pode mais voltar ao poder, porque já está falecido há anos e anos, né? Há mais de uma década. Então quem volta ao poder é o seu filho mais velho, Carlos II. Tá? O Carlos II, durante o tempo que ele saiu do Reino Unido, ele ficou na corte francesa, ele ficou vivendo na França. Tá? Ele, Carlos II, e o seu irmão mais novo, chamado Jaime, eles dois ficaram vivendo na França. E aí se aproximaram muito do absolutismo francês, aquela teoria de que o rei é rei por vontade divina, né? O chamado direito divino dos reis, do Jacques Bossuet e tal, e a França, que é uma população de maioria católica, então o Carlos II ele se aproxima muito do catolicismo e do absolutismo, e a gente já viu lá atrás que toda vez que alguém se aproxima do catolicismo na Inglaterra, isso gera uma certa tensão, um certo desconforto, mas ainda se esse sujeito tenta fortalecer o absolutismo. Tá? Quando Carlos II morrer, tá? Ele não tem descendentes, o seu herdeiro é o seu irmão mais novo, tá? Filho mais novo de Carlos I. O filho mais novo de Carlos I, irmão mais novo de Carlos II, era Jaime II. Jaime, olha que nome de rei poderoso, hein? Olha que nome imponente, muito melhor, muito superior a James. Né? Jaime II Stuart. Tá? Jaime II era neto de Jaime I, ele tinha o nome do vovô. Então o Carlos II teve 2 filhos, ao filho mais velho deu o próprio nome, Júnior, e ao filho mais novo deu o nome de seu pai, né, para que a criança tivesse o nome do avô. O Jaime II também passou um grande tempo lá na França, depois da morte do pai, tá? E se tornou, e era católico, enfim, isso vai levar a um aumento do conflito, da tensão com os puritanos. Tá? A princípio, o Jaime II ele não tinha herdeiros do sexo masculino, então isso meio que deixava o parlamento um pouco tranquilo. Mas o Jaime II, ele no final da vida se casa novamente, tá? Com uma mulher mais nova que ele, tem um herdeiro do sexo masculino, ele consegue ter um filho menino. Tá? E isso gerou no parlamento uma enorme preocupação, tá? De que a gente passasse a ter no Reino Unido, na Inglaterra, uma dinastia de monarcas católicos. Tá? Então, o que o parlamento faz? O parlamento, que nesse momento já é muito mais forte do que era antes lá da Revolução Puritana, da Guerra Civil, né? O exército agora ele deve fidelidade ao parlamento e não mais ao rei. Então quem tem o poder das armas e de impor sua vontade não é mais o rei, e sim o parlamento. O que o parlamento faz é a chamada Revolução Gloriosa. Tá? O que é a Revolução Gloriosa? O parlamento convida, tá, o príncipe holandês
Guilherme de Orange para assumir o poder. Você vai falar, meu Deus, mas chamaram um príncipe holandês? Não tinha uma confusão, uma briga, uma disputa lá nos atos de navegação dos ingleses com os holandeses? Sim, havia. Tá? Só que esse garoto, príncipe holandês, ele era descendente por linha materna dos Stuart. Ele tinha sangue Stuart. E ele era casado com a filha de Jaime II. A filha de Jaime II, que era protestante, Maria Stuart. Olha que confusão religiosa. Não espero que você memorize a religião de cada governante. Mas só para você saber, o catolicismo na Inglaterra sempre acendia uma luz de alerta. O protestantismo dava uma certa tranquilidade para a sociedade inglesa. Tudo isso graças à memória aí da Bloody Mary, Maria I, Tudor, lá atrás os Tudor, que era a rainha do cortem as cabeças, né? Enfim, a rainha sangrenta. Então, o Guilherme de Orange era considerado um sujeito dotado de legitimidade, dotado de autoridade moral, porque ele era descendente de Stuart por linha materna e porque ele era casado com uma princesa Stuart, que era a filha do atual rei Jaime II. Então, o que o parlamento faz é mandar uma cartinha falando: Guilherme de Orange, chega aí. Guilherme de Orange vem, a gente vai te dar o poder. Chega aqui com seus exércitos e expulsa o Jaime. O Jaime II propriamente não tem um grande exército, ele tem alguns indivíduos ali que são fiéis a ele, que vão lutar por ele, mas a maior parte do exército inglês, a partir desse momento, já era fiel ao parlamento. Quando Guilherme de Orange chega, o Jaime II até tenta resistir um pouco, tem algumas batalhas, mas acaba sendo derrotado. O Jaime II foge. E aí, nesse momento, o parlamento vira-se para o Guilherme de Orange e fala: chamamos você, a gente quer te dar a coroa. Você lá na Holanda era só um príncipe, aqui você vai ser rei. Você vai ser rei de um território muito maior do que o território que você tinha lá nas mãos, lá na Holanda. Tá? Você o rei da Inglaterra, do País de Gales, da Irlanda, da Escócia, mas há uma condição. A gente quer reforçar uma série de coisas que lá atrás, no começo da matéria, que vocês já nem estão lembrando mais, já faz 2 videoaulas, né? Lá atrás haviam sido estabelecidas na Magna Carta. Mais uma vez, existe aqui a intenção de ratificar, perdão. Retificar significa corrigir, ratificar significa confirmar. Existe a intenção de ratificar, de confirmar, de reforçar algo que a Magna Carta já havia dito. O que era o objetivo do parlamento? Reforçar, ratificar aqui nesse momento. Ratificar o direito de criar impostos submetido à autorização prévia expressa do parlamento. Era garantir que o governante não ia ficar criando impostos. Tá? Além disso, o documento que o parlamento cria e impõe ao Guilherme de Orange tem algumas outras determinações. Esse documento ele foi chamado de Declaração de Direitos, em inglês Bill of Rights. A palavra Bill em inglês tem vários significados. Bill significa, por exemplo, nota de dinheiro, né? A dollar bill, uma nota de dólar. Bill, por exemplo, significa a conta que você paga num restaurante, né? Bill é o apelido, é o diminutivo do nome William. Então, não sei se vocês já ouviram falar do Bill Gates, o criador da Microsoft, né, um grande empresário americano. O nome do Bill Gates é William Gates. Pode dar um Google aí, vai na Wikipédia agora. Você vai ver que o Bill Gates, o nome de batismo dele é William Gates, tá? Confirma aí. E Bill também significa lei ou projeto de lei. Tá? Qual será o sentido de Bill of Rights nesse momento aqui? Nota de dinheiro, conta do restaurante, diminutivo de William ou lei? O sentido aqui, a intenção é indicar essa lei, é a lei dos direitos, é a declaração dos direitos. Bill of Rights. Tá? Nesse momento, tá? O Guilherme de Orange ele assina esse documento, cedendo, obedecendo, aceitando as determinações do parlamento. E dentre essas determinações estavam de que a partir de agora o poder não estava mais nas mãos do rei, o poder estava nas mãos do parlamento, o poder de criar impostos e uma série de outros poderes. Com isso, os ingleses começaram a dizer o seguinte: olha como nós ingleses somos chiques, elegantes, a gente toma chá com o dedinho, o mindinho levantado, né? Olha que pessoas incríveis nós somos. Nós conseguimos fazer uma revolução, uma mudança de poder
que não foi acompanhada por derramamento de sangue ou guerra. Não teve sangue nessa revolução, né? Bloodless Revolution. Revolução sem sangue. E aí os ingleses vão dizer, olha que coisa incrível, olha como nós ingleses somos civilizados. Essa revolução que a gente fez, ela foi gloriosa. A glória está não em vencer uma batalha, mas a glória está em poupar vidas humanas e não precisar de um conflito brutal e violento. Tá? Nesse momento eu vou voltar para uma coisa que eu falei lá no começo, de que alguns historiadores dizem que as revoluções inglesas do século XVII, na verdade, são um único processo revolucionário. Há quem defenda que da década de 1640 até a década de 1680, tudo isso é uma única revolução inglesa. Outros chamam de revoluções inglesas do século XVII. Tá? Quem fala que são revoluções inglesas do século XVII entende que são dois fenômenos, concorda com essa visão de que a primeira foi muito violenta, eles perceberam como isso era terrível e tal, e fazem uma segunda revolução sem derramamento de sangue. Né? Mas quem diz que é um processo revolucionário único vai dizer o seguinte, é claro que essa segunda foi sem sangue, porque todo o sangue que havia para ser derramado já havia sido derramado lá na Revolução Puritana. Então já não precisava mais derramar sangue. Não é porque eles são super civilizados e educados que eles fizeram uma bloodless revolution. Eles fizeram uma revolução sem sangue porque eles já haviam, na verdade, derramado o sangue lá atrás. Isso aqui não é uma nova revolução, é apenas o desfecho, a conclusão, o capítulo final de um processo que já havia se iniciado há muito tempo antes. Vamos entrar mais um pouquinho aqui na Declaração de Direitos. O que essa declaração vai dizer? Que aumento de impostos só com a aprovação do parlamento, isso era uma coisa que a Magna Carta já dizia, mas isso é ratificado, isso é confirmado, isso é reforçado mais uma vez, e além disso, né, havia aqui a garantia da liberdade de imprensa, da liberdade individual, da defesa da propriedade privada, liberdade de culto, liberdade de crença, tá? Para toda e qualquer religião, exceto o catolicismo. Lembra sempre que lá na Inglaterra o catolicismo gera, ou gerava naquela época, uma enorme desconfiança. Né? A desconfiança de que os monarcas católicos eles sempre agiam de forma mais autoritária, mais brutal, mais violenta do que outros. Então, autorizou-se vários cultos, exceto o catolicismo, e garantiu-se aí propriedade privada, liberdade individual, enfim, uma série de coisas que são a base do capitalismo. Graças a isso, a gente passa a dizer que na Inglaterra o rei reina, mas não governa. O rei reina, mas não governa. Aqui, reinar significa que ele está sentadinho lá no trono, com o cetro na mão, com uma capa no ombro, com uma coroa na cabeça. Bonitão lá, tirando onda, enfim, todo mundo se abaixando para ele, beijando suas mãos em reverência e tal. Mas na política inglesa, quem é que manda, quem é que toma as decisões de fato, na prática? O parlamento. O poder está nas mãos do parlamento e o parlamento é dominado pela burguesia. Então, o rei está lá sentadinho no trono. Mas quem é que manda na Inglaterra? A burguesia. É a partir desse momento que a gente vai dizer que a Inglaterra tem uma forma de governo chamada de monarquia. Monarquia parlamentar. Tá? Ou parlamentarismo. Ou seja, o poder não está nas mãos de um indivíduo, mas sim nas mãos de uma assembleia de indivíduos que representam a sociedade. E o grande efeito prático disso é que a burguesia passa a deter poder político. Isso é mais uma causa que vai contribuir para a Revolução Industrial acontecer primeiro na Inglaterra. A Inglaterra é o primeiro país em que a burguesia chega ao poder. Então já vimos aí acúmulo de capitais, causa econômica, já vimos aí burguesia no poder, causa política, já vimos aí fortalecimento da marinha, causa logística, tá? Vamos fazer mais uma questãozinha aí da Fundação Getúlio Vargas, da FGV. A chamada Revolução Gloriosa estabeleceu uma nova realidade política na Inglaterra. Em 1689, Guilherme de Orange foi declarado rei pelo parlamento. É correto afirmar que esse movimento consolidou a identidade inglesa e marcou o apogeu. Apogeu aqui significa força máxima, ao máximo de poder. O máximo de poder do absolutismo, pelo contrário, é o mínimo de poder para o rei. O rei já não manda mais nada. A letra A é completamente absurda, é o exato oposto do que você deveria pensar.
A Revolução Gloriosa tirou do poder, destituiu significa tirar do poder, destituiu Oliver Cromwell, colocando fim à República, à Revolução Puritana e ao período de tolerância religiosa. Não, Oliver Cromwell saiu do poder com a sua morte, com o fim da sua vida. Tá? Ele não foi retirado do poder por um movimento político, e Revolução Puritana não foi num sentido oposto à Revolução Gloriosa. Ambas andaram na mesma direção, diminuir o poder do rei e aumentar o poder do parlamento. A letra B ela dá a entender aqui que a Revolução Gloriosa coloca fim na Revolução Puritana, ou seja, a Revolução Puritana puxa para um lado e a Gloriosa puxa para o outro. Errado, as duas estão puxando para o mesmo lado, está puxando o poder para as mãos do parlamento. Beleza? Letra C. A Revolução Gloriosa estabeleceu os atos de navegação. Olha que ideia absurda, hein, gente? Não precisava nem ler o restante, né? Que decretava que as mercadorias só poderiam entrar em portos nacionais em navios ingleses ou de seus países de origem. Olha só que pegadinha maldosa. A descrição dos atos de navegação está toda correta. Tá tudo, isso aqui é tudo atos de navegação corretamente. Mas os atos de navegação não foram feitos pela Revolução Gloriosa, não tem nada a ver. Tá? Os atos de navegação, então está errada a letra C. Errada não a descrição do que são os atos de navegação, mas errado em dizer que esses atos de navegação foram feitos, foram estabelecidos pela Revolução Gloriosa. Não foram. Letra D. A Revolução Gloriosa instituiu a monarquia parlamentar, consolidando os direitos do parlamento inglês por meio da Carta de Direitos, ou Declaração de Direitos, é o nome mais tradicional, Bill of Rights. Parece correta, né? Vamos guardar essa aqui num cantinho e daqui a pouco a gente vê se tem alguma coisa melhor do que isso. Vamos para a letra E. A Revolução Gloriosa limitou a atuação do rei por meio da Magna Carta? Não, limitou a atuação do rei por meio da Bill of Rights. Magna Carta é lá da Idade Média, isso aqui já passou lá um tempão na primeira videoaula, que determinava que nenhum tributo poderia ser imposto sem o consentimento do parlamento. Olha, mais uma vez, que pegadinha maldosa. A descrição do que é a Magna Carta está correta, mas está dizendo aqui que a Magna Carta tem relação com a Revolução Gloriosa, é fato que não procede, não contém. Então, como resposta, a gente deveria marcar aqui a letra D. Vamos ver se é esse o gabarito? É esse o gabarito. Olha, que tranquilo. Você já está pronto para fazer prova da PUC, você já está pronto para fazer prova da FGV, tranquilamente. Porque essas questões são muito fáceis, essa matéria é muito fácil. Você ficou meio assustado, falando, caramba, são várias aulas de 50 minutos, vários vídeos de 50 minutos. Deve ser uma matéria muito difícil, né? Não é difícil, a matéria é fácil. Ela só é longa. Tá? São várias etapas, a complexidade dela está no fato de que são várias etapas, mas é porque eu precisava narrar para você todos os capítulos dessa novela, desse seriado, para você entender onde a gente vai chegar. Seria fácil eu dizer para vocês o seguinte, que na Inglaterra a burguesia é quem manda. Tá, mas manda por quê? Manda como? O que significa na Inglaterra a burguesia mandar? E aí mandar aqui tem muito a ver, está muito relacionado com a questão dos impostos, a questão da propriedade privada do dinheiro. Tá? Isso era um ponto-chave fundamental para essa burguesia inglesa. Entendido até aqui? Espero que a gente esteja juntos, espero que as coisas estejam fazendo sentido para você. E a gente agora, então, vai falar de um outro processo. Eu já acabei as revoluções inglesas, aleluia, glória a Deus. A gente entra agora num outro processo que já havia começado lá no Tudor, tá? Mas que a partir da Revolução Gloriosa, a partir da chegada da burguesia ao poder, esse processo se intensifica. É o processo de cercamento dos campos. Cercamento dos campos em inglês é chamado de enclosures. Olha que pronúncia bonita. Né? Orgulho dos professores da cultura inglesa. Né? 30 anos de cultura inglesa. Enclosures. Enclosures, se você encontrar essa expressão em qualquer lugar, é sinônimo de cercamento dos campos. Tá? Esse processo de cercamento dos campos, que eu ainda não disse o que é, eu vou te dizer agora que ele foi feito pela gentry. Gentry. Gentry é a origem de gentle, tá? Que tem aí base nessa expressão gentleman. Homem gentil, homem da gentry. Tá? Vamos entender o que é a gentry, em primeiro lugar. Eu poderia classificar e conceituar a gentry aqui para você? Muito fácil. Gentry era uma nobreza sem título. Gentry era a pequena nobreza inglesa sem título. Mas se eu disser só isso, fica muito jogado. Você vai falar, tá, tem que decorar isso. Vamos entender aqui como funcionava essa nobreza. Em geral, nobreza e burguesia, olha aqui para esse quadro, tá, da esquerda. Em geral, nobreza e burguesia são coisas separadas. Tá? A nobreza, por exemplo, ela tem a sua base de poder no ambiente rural e a burguesia no ambiente urbano. A burguesia ela trabalha, ela faz
comércio, enquanto a nobreza se dedica à guerra. Tá? No final das contas, nobreza e burguesia são coisas diferentes. A nobreza, elas pensavam inclusive de formas diferentes. Tá? A nobreza, ela queria obter poder para com o poder conseguir dinheiro. Ela usava a guerra para dominar a sociedade e aí ela extraía a riqueza da sociedade para si. A burguesia, ela tinha um pensamento inverso. A burguesia, ela acumulava riqueza e com essa riqueza ela conseguia manipular a política e obter poder. Então, para a nobreza, tá? O poder é um meio para se chegar à riqueza. Para a burguesia, a riqueza é um meio para se chegar ao poder. São grupos diferentes que vivem em ambientes diferentes que se dedicam a atividades diferentes. Isso era assim na França, na Holanda, na Espanha, na Portugal, enfim. Tá? Quase toda a Europa continental a gente pode falar sobre essa nítida distinção entre nobreza e burguesia. Na Inglaterra, desde o Tudor, desde o Henrique VIII, lembra que eu falei lá atrás que o Henrique VIII ele pegou um atalho, um desvio em relação à Magna Carta? Como é que o Henrique VIII conseguiu dinheiro? O Henrique VIII ele roubou as terras da Igreja Católica, vendeu essas terras, tá? E o dinheiro que ele ganhou, ele vai investir para contratar exércitos, construir navios, palácios, etc, etc, etc. Ele vendeu para quem? Ele vendeu para uma parte da burguesia. Uma parte da burguesia que lá na Inglaterra do Tudor sentia, entendia que poder era terra. Então esses caras eles tinham dinheiro, eles usam esse dinheiro para comprar terras, porque as terras eram fonte de poder. Tá? Então a gente vai ter, no caso da Inglaterra, a partir do Tudor, uma burguesia enobrecida, ou uma nobreza aburguesada. Caio, tá me complicando, não estou entendendo nada. Vamos com calma. Tá? Essa parte em azul aqui é uma nobreza que vive em ambiente rural? É. Que pratica a guerra? Sim. Essa burguesia aqui verdinha, ela se dedica ao comércio? Sem dúvida. Ela vive em ambiente urbano? Ela vive em ambiente urbano? Vive. E essa parte vermelhinha aqui no meio? Essa parte vermelhinha vive em ambiente rural, mas se dedica ao comércio. É a mistura de nobreza com burguesia. Por isso eu chamei de burguesia enobrecida, porque tem o pensamento burguês de fazer comércio, de ganhar dinheiro, de entender que o dinheiro é o caminho para o poder, e aí eles ganham dinheiro e compram essas terras e vão morar no ambiente rural. Tá? Ou então partes da nobreza inglesa, que já era do campo, e que percebe que está vindo um grupo novo aí, e que esse grupo novo está ganhando muito dinheiro e que isso está trazendo poder, enfim, que essas duas coisas se misturam. Tá? Então você tem uma parte da nobreza inglesa que começa a praticar comércio, uma parte da burguesia que compra terras, né, e vai para esse ambiente rural, para esse meio rural, e aí você passa a ter uma burguesia enobrecida, uma nobreza aburguesada. Tá? Você tradicionalmente vai ver isso definido de forma mais simples como pequena nobreza sem títulos. Esses caras eles tinham terra, mas eles não tinham títulos de conde, de duque, de marquês, de visconde. Eles tinham poder econômico, poder político, mas não tinham títulos de nobreza oficiais. O que é esse cercamento dos campos que eles estão fazendo? Você vai precisar, nesse momento, se lembrar das suas aulas sobre feudalismo. Tá? Você vai lembrar, quando você falar sobre feudalismo, que, tirando o castelo, lá no feudo, lá na Idade Média, tirando o castelo do senhor, o feudo ele era dividido em 3 partes. Uma parte que era exclusiva do senhor, reserva senhorial, manso senhorial. Tá? Uma parte que era dos servos. Detalhe, tudo era do senhor. Tudo era do senhor. Até o que era dos servos era do senhor. Não é que os servos eram donos do manso servil. Os servos eles tinham direito de usar o manso servil. E os senhores não poderiam impedir os servos disso. Isso era um direito de mão dupla. O servo não poderia deixar de usar o manso servil se quisesse, mas também não poderia ser impedido de usar o manso servil se o senhor quisesse. Tá? Então, o manso senhorial. Tá? O que é produzido no manso senhorial? 100% da riqueza produzida no manso senhorial, das mercadorias, são do senhor. Já no manso servil, tá? Uma parte X é do senhor e uma parte Y é do servo.
Tá? A princípio, o que é produzido no manso servil é do servo, mas ele é obrigado a dar uma parte disso para os senhores na forma dos impostos. Os impostos feudais que você já deve ter visto lá na aula de feudalismo, talha, banalidade, corvéia, mão morta, uma série de outros, enfim, que eu não vou ficar entrando e enumerando aqui. Tá? E a gente vai ter essa última área aqui, essa terceira área aqui, que é o manso comum ou terras comunais. O que eram essas terras comunais? Eram normalmente terras sem potencial agrícola. Não era terra que você ia plantar nada, chuchu, abacate, milho, tomate, não. Era uma terra que servia como pasto, a princípio, ou então terras onde você poderia obter outros tipos de recursos naturais. Tá? Por exemplo, uma pedreira de onde você poderia extrair pedra para construir as estruturas da sua casa, ou um bosque do qual você poderia extrair lenha para se aquecer, nunca poderia extrair caça. Tá? A caça era exclusiva dos senhores feudais. Isso era por lei. Se um servo fosse pego caçando nas terras senhoriais, isso era punível com pena de morte. Tá? Mas a princípio, lenha você poderia pegar, frutos você poderia pegar, mel você poderia pegar, enfim, poderia levar o seu gado para pastar lá e tal. Então, era uma terra que tinha riquezas naturais, embora riquezas naturais não agrícolas, a partir do extrativismo, da pecuária, mas não riquezas naturais agrícolas, decorrentes, derivadas da agricultura. Em todo caso, essas riquezas elas eram fundamentais para complementar o nível de vida desses servos, para eles obterem o suficiente para viverem dignamente. O problema é que, com os cercamentos dos campos, os nobres da gentry, a princípio, e depois, enfim, toda a nobreza inglesa, ela começa a cercar as terras comunais, proibindo os servos de usarem as terras comunais. Tá? Agora, se o servo não pode mais usar a terra comunal para pegar lenha, ele vai ter que comprar lenha. E você fala, mas comprar lenha, isso é tão complicado assim? Para pensar aí na sua casa o quanto você gasta com energia. Pensa aí no verão, o quanto vem a conta de luz da sua casa porque você deixa o ventilador, o ar-condicionado ligados. Ou então pensa aí quanto vem a conta de gás na sua casa no inverno porque você toma banho quente muito prolongado. Enfim, tudo isso é energia que você usa no seu cotidiano. Tá? Isso custa muito. Lá na época que a gente está falando dos cercamentos, a energia era provinda da lenha. Então, se antes você podia pegar a lenha de graça e agora você tem que pagar, imagina que ano passado a luz era gratuita. Você podia ligar o ar-condicionado o tempo que você quisesse de forma gratuita. E aí, de repente, você precisava começar a pagar. Isso vai levar a um processo de empobrecimento, de endividamento? Sem dúvida. As pessoas elas tinham as suas despesas organizadas para caber dentro daquela previsão ali. De repente, surge um gasto a mais, que é o da compra da lenha. Isso gerava um problema muito grande. Essas pessoas endividadas elas não tinham mais como honrar os seus compromissos lá no campo, eram obrigados a abandonar as suas terras e migrar para as cidades em busca de emprego, onde pudessem ganhar mais dinheiro. Acontece que, infelizmente, essas pessoas, quando chegavam nas cidades, elas eram mão de obra sem qualificação, que não recebiam salários muito bons. Eles iam esperando encontrar uma vida melhor e, frequentemente, encontravam uma vida pior. Esses indivíduos aqui são uma classe que perdeu suas terras lá no campo, que não tem nada a não ser a sua força física e a força física, futuramente, dos seus filhos, da sua prole. Esses caras aqui são o que a gente já falou e chamou de proletariado. Esse proletariado, tá? A presença desse proletariado é uma causa da Revolução Industrial, uma causa social, para o burguês inglês, é a certeza de que você vai ter alguma mão de obra por um preço muito barato para fabricar suas mercadorias e trazer lucro. Tá? Então, isso foi fundamental também, em termos de causa social, para o desenvolvimento da Revolução Industrial na Inglaterra. Vamos resolver mais uma questãozinha aqui, e acho que a gente consegue parar por hoje. Tá? A questãozinha da PUC de Campinas, também da PUC, Pontifícia Universidade Católica, universidade católica, confessional, particular, tá? Sediada lá em Campinas. A gente tem uma PUC aqui no Rio, tem uma PUC lá em São Paulo, né? E tem a PUC Campinas. E, enfim, PUC Minas Gerais, em vários outros lugares do Brasil. Sobre o processo de cercamentos que ocorreu na Inglaterra e sua relação com a Revolução Industrial, é correto afirmar que
resultou de uma reforma agrária estatal que favoreceu pequenos proprietários, mas desempregou camponeses que trabalhavam na condição de servos? Não, não foi uma reforma agrária que favoreceu pequenos proprietários. Tá? A princípio, isso aqui não está muito coerente, não. Tá? Então, embora o final desempregou camponeses que trabalhavam na condição de servos seja verdadeiro, mas o começo, a princípio, não está correto, não. Letra B de bola. Derivou da exploração do campo segundo critérios capitalistas, uma vez que os proprietários passaram a arrendar suas terras a grandes industriais. Completamente equivocado e absurdo. Isso aqui, a letra A também está errada. Completamente equivocado e absurdo isso aqui. Não tem nada de arrendar terra para industriais. Letra C de casa. Provocou diminuição da produção de lã e outras matérias-primas, causando vultosos grandes prejuízos para os grandes proprietários, que foram obrigados a rever essa política. Errado, mas deixa eu te falar uma coisa antes, tá? O que vai acontecer? Essa terra comunal ela foi cercada. E você, a princípio, poderia pensar o seguinte, tá? Então era uma terra que antes era usada como pasto, ou como floresta, como bosque, ou sei lá o quê, e agora ela foi cercada. Isso em si não implica automaticamente que você vai ter um problema no campo. Se, por exemplo, você pegar aquela terra que era um bosque, derrubar o bosque e usar para plantio, na verdade você vai ter mais necessidade de mão de obra. Tá? Então vai ter mais motivo para as pessoas irem para o campo e não irem para as cidades. O que aconteceu, na verdade, é que, junto com esse processo de cercamento dos campos, houve um aumento da produção pecuária de lã. Tá? Você passa a ter criação de ovelhas em maior quantidade, tá? Para a produção de lã. E muitos desses camponeses que perdem suas terras, eram terras servis, né? Quando eles perdem essas terras servis passam para o domínio do senhor, e tudo que é produzido ali passa a ser exclusivamente do senhor, e esse senhor ele começa nessas terras servis também a criar ovelhas. Então, quando você fala de agricultura, você está precisando de 200 camponeses para plantar. Se você tiver no mesmo território, em vez de plantando, criando ovelhas, em vez de 200 camponeses, você vai precisar de 3 ou 4. 3 ou 4 dão conta de criar milhares de ovelhas. Né? Você pode usar os cães pastores, o pastor alemão, o pastor isso, o pastor aquilo. Tem um monte de cão pastor. Cão pastor, porque são cachorros usados para auxiliar na criação pecuária. Né? Então, você passa a ter essas terras servis que antes eram destinadas à agricultura, passando a ser usadas para pecuária, as terras comunais passando a ser usadas para pecuária. Isso tudo gerava menos demanda por mão de obra. São produções que são menos intensivas em mão de obra do que a agricultura, por exemplo. Então, isso tudo vai gerar um grande processo de desocupação de mão de obra no campo, e essa mão de obra desocupada no campo ela é obrigada a migrar para a cidade em busca de oportunidades. Só que o que acontece é que, na verdade, a produção de lã ela não diminuiu, ela aumentou. Tá? Letra D de dado. Decorreu da modernização técnica da agricultura e da implementação de grandes manufaturas no campo, que substituíram a produção artesanal. A gente nem falou até agora sobre sistema de produção artesanal, sistema de produção manufatureiro. Tá? Não entramos nisso ainda, eu prometo que a gente vai falar na próxima videoaula, mas isso aqui está errado, porque não é um processo de cercamento que vai privilegiar a agricultura, mas sim a pecuária de ovelhas. Então está errada a letra D também. Tá? Contribuiu para o adensamento populacional das cidades. O que é adensamento? A população das cidades se tornou mais densa. Você antes tinha uma cidade, né, com 10 mil pessoas morando e agora tem 50 mil pessoas morando. Isso é uma consequência desse processo que vai acontecer de cercamento dos campos. O cercamento dos campos leva essa população a migrar para a cidade, leva a um processo que o pessoal da geografia nomeia de êxodo rural. Tá? Êxodo rural, às vezes o meu R parece um V, me desculpe, tá? Mas é um R que está escrito aí. Se é pelo que eu estou falando, né? Minha letra às vezes está esquisita porque canetinha o professor tem dificuldade com a tecnologia. Né? A gente está velho, mas tem que ficar se reinventando. Então, esse processo de êxodo rural, dessa população que sai
do campo e vai para as cidades, essas cidades elas vão ficar mais cheias, vão ficar maiores. Isso é um processo de adensamento populacional? É um processo de adensamento populacional. Essas pessoas elas viram mão de obra de reserva para ser usada nas indústrias. Falei lá atrás que era esse proletariado era uma condição necessária, porque eles eram pessoas que recebiam baixos salários, eram condição para os burgueses poderem manter suas fábricas funcionando. Então a letra E está toda correta. Tá? Houve crescimento da população das cidades? Tem mais gente vivendo no mesmo espaço? Sim. Essa população ela vai ser mão de obra barata das indústrias? Sem dúvida. A letra E está toda correta. Vamos ver se é essa a resposta. Olha aí, precisamente a letra E. Tá? Então, conseguimos fazer aí umas, se não me engano, 3 questões. Tá? Uma da PUC São Paulo, uma da PUC Campinas, uma da FGV. Conseguimos terminar as revoluções inglesas e conseguimos avançar um pouquinho aí já para o começo da Revolução Industrial. O cercamento dos campos ele vai trazer condições para a Revolução Industrial acontecer. A principal condição é justamente aí essa questão da formação do proletariado, da formação dessa mão de obra de reserva. Tá? Queridos, eu vou interromper minha aula por aqui. Tá? Eu estou com 49 minutos e 50 segundos de aula. Então, para não estourar muito tempo explicando o próximo slide, porque a gente já meio que terminou o cercamento dos campos e aí a gente vai entrar num outro tema e não vai dar para explicar em pouco tempo, em poucos segundos. Então, eu vou encerrando por aqui. Tá? Ficou com dúvida? Manda suas dúvidas para mim, anota aqui embaixo qual é a sua dúvida, não se envergonhe de escrever, não existe dúvida boba, escreve aí o que está te incomodando, que você não conseguiu pegar, se alguma coisa foi explicada muito rapidamente, enfim, se deixou algum espaço para dúvida, escreve aqui. Se for uma coisa curta, eu respondo via texto. Se for uma coisa mais longa que eu precise elaborar melhor, eu gravo um vídeo só para responder a isso. Tá? Por hoje é só. Beijos, abraços, fiquem muitíssimo bem, tá? E, sobretudo, não esqueçam de lavar as mãos.